Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glórias a Deus. A igreja pode tomar seu assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a Deus pela rica oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradeço o convite do meu amigo de muitos anos, Diácono Jean, como também ao pastor Messias, que conheço também há algum tempo, né? Aqui eu me sinto em família, né? Também o nosso irmão William, eu conheço há um bom tempo. E eu tenho certeza que Deus está abençoando e vai continuar a guardar a cada um. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, todos os irmãos estão me escutando de forma nítida. Glória a Deus. Amém? Amém. Meus irmãos, a palavra que Deus colocou em meu coração se encontra em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 24, Eita glória. a partir do versículo 13. Aleluia, Jesus. Amém? Lucas, capítulo 24, versículo 13. Os irmãos acharam? Então eu estarei lendo. O título desta passagem, né? Os dois discípulos no caminho de Emaús, né? Depende da sua tradução bíblica. Mas vamos falar sobre essa caminhada que Jesus teve com esses dois discípulos. Diz assim, versículo 13: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, ou 10 a 11 quilômetros, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eu não conhecesse. Só até aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje é um culto denominado culto de ceia, culto de Santa Ceia do Senhor. Então é muito mais que importante. Nós falamos algo, que viemos falar algo relacionado ao Senhor Jesus, aquilo que a obra que Ele fez aqui na terra. Nenhum ser humano, mais bom que seja, mais sábio que fosse, conseguiria de maneira alguma agradar a Deus, a não ser alguém perfeito, que fosse Deus, que é o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que por Ele estamos aqui hoje, porque se Ele não ressuscitasse, o apóstolo Paulo vem falar que vã seria a nossa fé, inutilmente estaríamos aqui no dia de domingo, e provavelmente nem estaríamos aqui, já estaríamos condenados eternamente. Mas por total iniciativa de Deus Pai, em amor à humanidade, em amor ao ser humano, que de livre e espontânea vontade pecou ali no Éden. Então Ele tem a atitude de mandar o seu Filho aqui na terra, para que morresse no meu lugar, que morresse em nosso lugar. O sacrifício de Jesus, ele alcança toda a humanidade, em todos os tempos, em todos os séculos.
O sacrifício de Jesus é a obra suficiente para que nós venhamos herdar a salvação. Meus irmãos, os irmãos sabem da história que Jesus foi morto, ele chegou a morrer como qualquer pessoa, como qualquer ser humano. Entretanto, ao terceiro dia, primeiro dia da semana, domingo, ele ressuscita, cumprindo aquilo que foi dito pelos os profetas. Era necessário, como a palavra de Deus disse, que ele sofresse, que ele padecesse. Ele teve a morte mais humilhante que alguém podia ter. Foi crucificado. Então, acontece isso. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Mulheres ali vão ao sepulcro de Jesus. Maria Madalena, uma outra Maria, também vai ali ao sepulcro de Jesus. Entretanto, meus irmãos, ela se encontra então com o anjo. O Evangelho de João vem dizer de uma forma mais específica. Diz que ele não estava mais lá. Então Jesus aparece de uma forma diferente, tanto que elas pensam que ele era o jardineiro ali de primeira instância. Elas não reconhecem o Senhor Jesus. E então, conversando ali, chega um momento que o Senhor Jesus diz: Maria. Ou seja, ali, aquele homem que para elas não era conhecido, que elas julgavam ser um jardineiro, diz pelo nome dela. Ou seja, isso mostra intimidade. Naquele momento, o Senhor Jesus se apresenta a ela e ela diz: Rabi, mestre. Ela vem dizer a ele. E aqui, meus irmãos, a esta passagem, depois que acontece isso, então nós entramos aqui. E o Senhor Jesus também, ele se apresenta a esses dois discípulos, que também não reconhecem ao Senhor Jesus. Então Jesus ia andando com eles, conversando. E aí então Jesus ali pergunta a eles: por que vocês estão tristes? Que palavras são essas? O versículo 19 vem dizer: eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação e morte e o crucificavam. Versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora com tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele não se apresenta de forma nítida a esses dois discípulos, porque Jesus precisava ouvir, não que ele não soubesse, mas ele precisava ouvir da boca daqueles discípulos, porque isso gera intimidade. Quando nós em oração falamos aquilo que precisamos, falamos dos nossos problemas a Jesus, não que ele não saiba, mas só que essa conversa, essa entrega gera intimidade, e Deus quer intimidade com cada um aqui. Deus é tão grande, mas ao mesmo tempo ele habita em ser de barro que somos nós, em ser, meus irmãos, que perto. Oh, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Esse é Jesus, esse é o Espírito Santo que habita em sua vida. Como que você quer ter intimidade com alguém que você não conversa? Diálogo, convivência gera intimidade. É isso que Deus quer nesse tempo. É intimidade com cada pessoa. É intimidade com cada um, independente de quem você seja.
se você for rico ou não, se você for bem colocado na sociedade ou não, se você tem conhecimento ou não. Jesus quer intimidade com você. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer cuidar de você até o seu último dia de vida. Mas Ele pede fé, mas Ele pede confiança a nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Exaltado é o seu nome. Meu Deus. Oh, glória. Glória ao Cristo que vive para sempre. Aleluia. Aleluia. Exaltado é o teu santo nome. Meu Deus. Glória a Deus. Versículo 25. Meu Deus. Glória a Deus. Então Jesus disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo, o ungido de Deus, padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Aí, meus irmãos, Jesus ele quer explicar algumas coisas a esses dois discípulos. Eles, como a maioria, se não todos, do povo de Israel, do povo judeu, esperava um Messias que libertasse eles das dificuldades daqueles que o dominavam, que era o Império Romano. Eles queriam ter o reino restaurado de novo, como na época de Davi, como na época de Salomão, de Saul, o reino unido novamente. E assim, meus irmãos, é a nossa vida. Nós, às vezes, criamos ideais, imaginamos que as coisas têm que acontecer de uma forma, ou até mesmo somos ensinados de um bom tempo que as coisas devem acontecer assim. Mas acontecem situações que Deus permite em nossas vidas para que venhamos entender qual é a verdade. Glória a Deus. Glórias a Deus. Jesus todo esbofeteado, machucado. Jesus começa a falar sobre verdade a Pilatos. E então Pilatos pergunta: mas o que é a verdade? A verdade estava na frente dele. A verdade era Jesus. A verdade na sua vida. Aleluia. A verdade absoluta é Jesus. Aleluia. É nesse caminho, meus irmãos, de Emaús, que os discípulos começam a abrir o coração para ele. Começa a falar que eles estavam tristes. Imagina, eles estavam ali em Jerusalém esperando que a vida deles ia mudar, mas não acontece. O mestre deles morre de uma forma humilhante, de uma forma cruel. Mas e agora? Glória a Deus. Mas e agora? Oh, aleluia. Glória a Deus. Jesus está andando com você. Ele está andando com você. Glória a Deus. E é nessa caminhada. E é nessa caminhada, meus irmãos, que passamos por situações que não queremos passar. É nessas situações que acontecem as traições, acontecem os prejuízos, acontecem as perdas, acontecem os lutos. Aleluia. Coisa triste é quando o dia mal chega. Coisa triste é quando a matemática da conta que você tem que pagar não chega. Coisa triste quando você olha na sua despensa, malemar tem o que comer. Oh, aleluia. Mas Jesus está andando com você. No tempo oportuno, no tempo certo, Ele vai entrar com a providência. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Guarda isso daqui. Às vezes, Deus permite que o homem venha falir. Graças a Deus. Aleluia. Deus permite que o homem venha quebrar. Meu Deus. Mas há uma diferença nossa. Estamos em Cristo e daqueles que estão ali fora. Quando eles quebram, estão na mão de quem? Mas quando nós quebramos, estamos na mão daquele que pode fazer um vaso novamente, e pode fazer um vaso melhor. Jesus está trabalhando na sua vida. Se você quebrou, Ele vai reconstruir. Aleluia. Aleluia a Deus. Glória a Deus.
Histórias estão sendo reescritas aqui nessa vida, mas é necessário Glória a Deus. aprender de forma correta. Meu Deus! É necessário voltar e começar de novo. O importante é não parar. O importante é não sair do caminho, porque breve estaremos com o Senhor para todo sempre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, glória! Ei, grande! Aleluia! Santo é o Senhor! Glória a Deus. O caminho de Emaús Aleluia! é necessário para o crente. Eita, glória! Sabe quando você cria aquela fé, Eita. aquela expectativa para que algo aconteça? Ora a Deus, jejua, chega lá. Oh, glória a Deus! Eita Deus. Aí você volta pelo caminho de Emaús. Glória a Deus. Foi lá para Jerusalém, feliz, é agora, deu certo. Aí volta para Emaús. Mas uma coisa, pela misericórdia de Jesus, Ele não deixa a crente sem resposta. Glória a Deus. Aleluia! Deixa não. Aleluia, Jesus. Eu passei por uma situação que eu não estava entendendo na minha vida. E aí um amigo meu falou assim para mim: ô Douglas, ora, pede uma resposta ao Senhor. Ele me deu a resposta. Ele usa vaso, faz de forma pessoal, em sonho, visões. Deus fala. Oh, glória! Glória a Deus. Jesus, o Senhor é grande! Meu Deus! Quando Ele fala que vai fazer algo na sua vida, alguma bênção que vai chegar, isso é normal. O homem, ele faz e deve fazer projetos na sua vida. Se Deus promete algo a você, você automaticamente começa a imaginar como vai ser a caminhada até lá. Aleluia! Eita Deus. Você imagina, não, vai acontecer dessa forma, né? Depois vai acontecer assim, depois assado, mas a verdade acontece de uma forma completamente dolorosa, diferente do que você imaginava. O que Deus te prometeu, de uma forma tranquila ou de uma forma terrível, chega nas suas mãos. Glória a Deus! Não tem homem que impeça. Quando chega no tempo, não tem ninguém que impeça. Homem querendo ou não, acontece. Mas ninguém me ajuda, a minha família não me ajuda, o meu pastor não me ajuda, o pastor presidente, o governador, o prefeito, quem for. Se ninguém te ajudar, ele manda um anjo. E se travarem, o anjo Gabriel, ele manda Miguel para guerrear. Aleluia, Jesus. Satanás pode até travar o anjo, como aconteceu no caso, ali no livro de Daniel. O texto vai dizer que ele ficou 21 dias retido ali. Ele ia entregar algo ao profeta Daniel. Mas a pergunta é: por que passou 21 dias? Essas coisas, meus irmãos, está em Deus. Aleluia! Glória a Deus. Deus permitiu passar os 21 dias. Aleluia, Jesus. Passando então, Aleluia! Ele manda o arcanjo Miguel, o anjo guerreiro, para que desfazesse ali os impedimentos e chegasse então a revelação ao profeta Daniel. Glória a Deus. Aleluia! Num culto de Santa Ceia. Qual a intenção dessa mensagem que o Senhor me deu aqui nessa noite? É que venhamos aprender de forma correta as coisas, ou reaprender. Não que eu seja o dono da verdade, de maneira alguma, mas a palavra de Deus é verdade. O caminho de Emaús, a frustração acontece, não tem como. Você vai passar por esse caminho. O salmista vai dizer: ainda que eu ande
pelo vale da sombra da morte, não temerei. Aleluia. Quantas pessoas aqui não eram nem para estar aqui, já eram para ter morrido, já eram para estar atrás das grades. Quantas pessoas, Meu Deus. mas Deus, pela sua infinita misericórdia, salvou. Oh, Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus Glória a Deus. era alguém que ele ensinava, no caso aqui ele reorientou o que o povo pensava. Versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Aleluia. Ou seja, Jesus explicava usando a palavra de Deus. É isso que é a explicação em nossas vidas. A nossa orientação, a nossa busca é a palavra de Deus. Por isso que todo crente deve desenvolver o hábito da leitura da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E deve ter a mesma capacitação, porque aqui não está falando porque Jesus era Deus que ele fez isso. Ou seja, tem que ter argumento, tem que ter a palavra para ensinar, para orientar as pessoas. Ainda mais nesses tempos, tanto falsos profetas por aí, por emocionalismos, por falta de conhecimento da palavra, como aqui os judeus, aqui povo escolhido de Deus, mas estava enganado naquilo que acreditava do Messias. O povo era crente, mas estava enganado da maneira que estava vendo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos estar na igreja anos e anos, mas tem coisas, meus irmãos, que é no particular que Jesus vai ensinar. Glória a Deus. Glória a Jesus Deus. vai reorientar a sua vida. Glória a Deus. Abençoa, Deus. E é nessa situação que eles estavam abalados psicologicamente. E Jesus foi até eles, explicando qual que era a missão dele. Não só pela questão que Jesus não estava se apresentando de uma forma que eles costumavam a ver. Isso o texto deixa claro. Eles, tanto Maria como esses dois discípulos, não reconheceram de cara Jesus porque ele não permitiu. O texto de Marcos, quando fala desta passagem, ele vem dizer: e Jesus se apresentou a eles sobre outra maneira, de outra forma. Eles não reconheceram. Então iam caminhando com ele. E só no momento certo que tanto Maria como esses dois discípulos aqui reconheceram a Jesus. Os medos, no outro sentido, os medos, as decepções, palavras que não queremos ouvir, dá a impressão que Jesus não está conosco, que Jesus não está andando conosco. Não deixe, meus irmãos, as dificuldades, não deixe as situações difíceis tirarem o seu foco. Glória a Deus. Não deixe. Aleluia. Mas será que Jesus está comigo? Não deixe. Ore a Deus. Senhor, Tu estás comigo, Senhor. Glória a Deus. Eita glória. Eu vou entrar no mar. A tempestade está grande, mas o Senhor está comigo. Eu vou andar sobre o mar. Glória a Deus. Eu vou andar Meu sobre o Deus. mar. Tenha fé. Glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Meu Faça Deus, a sua é parte. verdade. Ore ao Senhor, que Ele entrará com providências
na sua Glória a vida. Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E chegaram à aldeia para onde iam. E Jesus fez como que ia para mais longe. Eles iam pegando o caminho, os discípulos, e Jesus ia seguindo a viagem. Então eles constrangeram, dizendo: fica conosco, já é tarde. Declinou o dia e entrou para ficar com eles. Aleluia. Glória a Deus. Convidaram aquele homem, eles não sabiam que era Jesus. Convidaram ele a entrar em seus aposentos. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, é pela palavra de Deus. Eles viram, eles mesmos relatam que o coração ardia pela palavra de Deus. Aleluia. É assim quando nós falamos de Jesus a outras pessoas. Glória a Deus. O coração das pessoas deve arder. Algo tocá-las. Aleluia, Jesus. Porque o Espírito Santo está em nós. Glória a E Deus. quando Jesus então parte o pão, eles reconhecem. E na mesma hora eles tomam uma atitude. Voltam para Jerusalém, para onde estavam os discípulos, para testemunhar que Jesus apareceu a eles. Oh, glória! Glória a Deus. Meu Deus. Eles não esperaram nada, não mediram forças para voltar a andar a 10, a 11 quilômetros novamente para o lugar onde eles deveriam estar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quantas Meu vezes Deus. Jesus faz conosco isso? Estamos indo para um caminho que Meu não é para Pai. ir para a Aleluia. volta. Não é por aí, volta. Eita Deus. Glória a Meu Pai Deus. querido Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nesse culto de ceia, que você venha participar com uma mente Aleluia. mudada. Faça uma reflexão nas coisas que estão acontecendo, que vão acontecer na sua vida ou que já aconteceram. Comece a refletir. Comece a tentar entender Aleluia. que Jesus está com você. Como ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Emaús é necessário. O caminho de tristeza, os vales, é necessário para forjar o crente. Mesmo nessa época que nós vivemos hoje, que tudo é rápido. Tudo é rápido. Obreiro, cristão autêntico, não se forma de forma rápida. Aleluia. Glória a processos Deus. É verdade. e por caminhada. Glória a Deus. Amém, meus Glória a irmãos? Deus. Essa foi a palavra, essa mensagem que Deus colocou em meu coração. Com a permissão do pastor Priscila, eu queria fazer uma breve oração pela igreja, tá? Os irmãos, pode ficar em pé. Glória. Glória a Deus. Amém. Vamos Meu orar. Deus. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor Jesus nos ajude. Às vezes, a provisão que nós precisamos é a mudança de mente. Essa é a provisão. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus,
Deus, poder e graça. Aqui está Senhor está o teu aqui. povo, esta congregação. Eu creio, Senhor. Tu sabes que Eu creio, todos nós temos problemas, temos dificuldades. Eu creio. Em nome de Jesus eu peço, Pai. Eu Continue creio. orientando, continue abençoando, Pai, essas vidas. Obrigado por estar conosco. Pai, abençoa, Pai, a área espiritual, sentimental e financeira de cada vida aqui, Jesus. Repreende todo mal, Jesus. Todo laço preparado, em nome de Jesus, seja desfeito. Que o Senhor Jesus, por essa palavra, venha confortar corações, prosseguir